E na medida que você fala, eu vou percebendo que o quanto que o Giordano Bruno era um pensador lúcido e arguto, né? Naquilo que ele propunha estudar, naquilo que ele desenvolveu, naquilo que ele analisou. E no início da sua fala, né, quando eu pergunto, você disse das principais preocupações do Giordano Bruno, as preocupações intelectuais, você mencionou a questão da ética e da política. Eu gostaria de escutar mais a respeito dessa, em que o Bruno contribuiu intelectualmente no campo da ética e da política. Muito bem. Eu acho o seguinte, que existem várias contribuições, mas tem uma que eu acho especial, e especialmente, mais especial ainda, pelo contexto histórico-filosófico em que vivemos. Hoje nós falamos muito sobre o pensamento decolonial, né? É um tema que está em voga, importante. O Giordano Bruno, ele pode ser útil para nós hoje, a pensar esse tema, porque ele vivenciou, ele desenvolveu sua filosofia justamente no período em que se inicia a colonização da América, né? Bruno, ele critica ferozmente aqui o Império Espanhol e o português em relação à conquista, à exploração da América e dos povos indígenas. É muito interessante você comparar o Giordano Bruno, a crítica de Bruno e a crítica de Montaigne, que Montaigne faz também dos canibais e tal. Porque os dois, eles vão ver isso algo terrível, algo que não deve, um assassinato, como crimes, como roubo, e não como algo, não como uma conquista positiva. Para o Giordano Bruno, porém, diferentemente do Montaigne, tem uma base ontológica, essa crítica que ele faz. Porque ele entende que a natureza, ela possui uma ordem própria, e essa ordem deve ser respeitada, sempre. Né? Então, se os povos indígenas estão vivendo lá na América, e nós estamos, né, nós, estou falando como se fôssemos europeus aqui, mas estou me colocando aqui na posição de Bruno, né? Se Deus colocou, se a natureza está estabelecida com os povos indígenas em um continente e os europeus em outro continente, assim deve ser. Se os valores religiosos, políticos são uns aqui, eles devem ser respeitados, porque eles não são melhores dos que os nossos. Então, veja que as coisas estão separadas por uma ordem natural e devem permanecer separadas. Quando os tifes, né, ele usa essa analogia lá dos argonautas, né, os tifes são os navegadores, né, os exploradores, né, da América. Quando eles vão para a América, o que eles estão fazendo, para o Bruno, eles estão levando os vícios, exportando vícios e importando o ouro. Ou seja, está levando o vício e roubando o ouro. É uma troca nefasta, né? O que eles estão fazendo. Eles estão corrompendo aquilo que Deus naturalmente separou e ordenou. Agora, ele diz o seguinte, ele faz uma espécie de profecia. Né? Ele diz o seguinte, que haverá um dia em que esses povos eles vão aprender toda essa maldade que nós estamos ensinando a eles e eles vão atacar a nós novamente com as mesmas armas que nós os atacamos. Então, ou seja, nós estamos levando o vício da guerra, o vício do roubo, da exploração, haverá um momento em que isso vai se retornar. Esse, no mínimo, é algo, essa profecia dele, né? No mínimo é algo para a gente pensar hoje em dia, todos os problemas atuais que nós temos. Né? Eu acho que o Montaigne, o Bruno e vários outros, alguns autores espanhóis, nesse momento eles souberam, né, identificar na hora o crime que era a exploração da América. Isso entra. Não, isso é uma questão ética, né? Uma ética humanista, não sei se poderia dizer. Eu acho que é uma ética que de respeito, vou dizer assim, de respeito a culturas diferentes, né? Aham.
E outra, a percepção de que os valores cristãos, eles não são mais do que costumes, do que hábitos, né? Eles não Uhum. têm um valor religioso no sentido assim metafísico, não tem uma base ontológica, não tem Sim, a sim, única para o Bruno a religião cristã ela é apenas uma questão, ela é importante na questão pedagógica. Por exemplo, uma pessoa não sim, sabe, não sim. entende o valor da vida e ela comete assassinato. Se ela não entende o valor da vida, ela não tem capacidade intelectual para compreender o valor da vida, então para essas pessoas nós vamos ter que oferecer uma religiosidade, se você matar, você vai para o inferno. Você trabalha na base dessa É. pedagogia, A religião de um modo instrumental, né? Uma instrumentalização. um pouco parecido com que a utilização para a ordenação do Estado, a religião para a ordenação do Estado. Sim. Essa é uma influência que ele teve do Maquiavel. Sim, eu estava lembrando assim, você falando, é claro, como eu estudo Maquiavel, eu me lembrei sim do Maquiavel. E Isso. É dos disso muito discursos bom, sobre o né? Sim. E Rousseau apropria disso. Bem, não sei se o Rousseau leu Giordano Bruno, mas ele trabalha com certeza. no contrato social, né? O credo mínimo, a religião civil, né? Algo que é minimamente. E não só o Rousseau, mas antes do Rousseau, o Locke, o Hobbes, né? Eles também vão defender a importância instrumental da religião para a questão da ordem, né? Da ordem política. Sim. Olha, Agora, o Bruno vê vamos dizer assim, entre o cristianismo e o calvinismo e o luteranismo, o Bruno ele fica mais ele defende um pouco mais o cristianismo, né? Ele acha que essa serve melhor. Agora, é muito difícil a gente você saber o fala o que ele pensava. catolicismo? Você É o fala o catolicismo? catolicismo. Sim, O Bruno ele tá mais, ele defende um pouco mais o catolicismo, embora ele vá defender novamente o luteranismo quando ele estiver na Universidade de Wittenberg, que é a Universidade de Lutero. Bruno esteve lá e publicou obras importantes lá, então ele vai ter. Mas para ele, religião é uma questão social, uma questão política, regional, e não deve sim. ser veja só, nesse momento, as pessoas que não conhecem o Renascimento, porque a gente fala do Renascimento, a gente lembra dos grandes pintores, das grandes igrejas, da beleza da arte renascentista, e nós esquecemos que, na verdade, esse é um momento terrível, de guerras inacabáveis, né? E que era uma região, lugares insalubres. Para quem quiser ter um panorama geral assim do que é o Renascimento, um livro interessante é A Obra em Negro, da Margarete Yourcenar. Esse livro ela conta a história lá do um filósofo renascentista bastante inspirado no Giordano Bruno, Campanella e outros. E você vê que era uma situação de conflito, de risco, de medo, né? Um momento sinistro da história, ao mesmo tempo que era efervescente culturalmente. E Bruno, a grande preocupação do Bruno era de dar um jeito de parar com essas guerras, né? E uma forma que ele encontra no seu pensamento bom, cada um tem a sua, não vamos querer impor a outra civilização a nossa própria religião, né? A igreja anglicana, por exemplo, funciona, deixa, luterano funciona aqui, funciona. Os índios têm as suas religiosidades, deixa eles. Esse respeito afinal de contas, diz ele, só existe uma, na verdade, se você for, que é a filosofia. Essa que é a verdadeira. Então, as outras, como elas não são mesmo, não tem valor filosófico, científico, não tem um compromisso com a verdade. Isso me lembra muito Locke, o que ele vai defender mais adiante, né, da questão da tolerância, né? Tolerância. E como que, ou seja, o Giordano Bruno, a antropologia enquanto ciência, né, autônoma, ela nasce depois, né? Depois dele, não é? Mas veja que como que ele parece que dá uma contribuição enorme, né, para a antropologia, para a sociologia, Sim. né? E é pouco discutido isso ainda. Eu espero, tem algumas coisas que estão para sair, mas
eu espero que essa discussão melhore. As pessoas, veja que não é por... Eu acho que não tem desinteresse em Giordano Bruno, eu acho que Bruno é um filósofo que as pessoas têm muito interesse. Todas as vezes que eu tenho oportunidade de conversar, eu noto isso com os alunos, com os colegas, né? Mas o material que nós temos ainda ele é escasso, né? Especialmente, não apenas em língua portuguesa. Então, eu ia até É, te fazer essa pergunta. Como que o Giordano Bruno é estudado hoje nas universidades, em questão de produção, né? Ou seja, as é, obras que são acessíveis, é exatamente, eu te pedi para comentar a respeito. Já, é bom, muito, você já te veio sim, comentando. é muito. Essa é uma coisa que nós não podemos deixar de falar. O, bom, o grande tradutor de Giordano Bruno para o português é o professor Luiz Carlos Bombastaro, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu tive o prazer de estudar com ele na graduação. Ele além de ter sido meu orientador, meu amigo, tenho um carinho imenso pelo Bombastaro. E ele publicou ali o Castiçal, que é a primeira obra escrita em italiano do Giordano Bruno. Depois, agora ele entrou então nesse projeto do é um projeto internacional de tradução das obras de Bruno, e ele está traduzindo os diálogos italianos. Então, ele já saiu a Ceia de Cinzas, o Castiçal, a Ceia de Cinzas e a Causa, o Princípio e o Uno. E deve sair em breve o Universo Infinito e os Mundos. Depois ainda tem os textos éticos, né? A Cabala, os Heróicos Furores, enfim. Tem os outros, são 6 livros. E o Bulbasauro, ele, de fato, dá para dizer assim, sem muita... Ele é talvez o único grande especialista de Giordano Bruno no Brasil. Claro que existem várias outras pessoas que estão aí trabalhando para desenvolver suas pesquisas em Bruno, mas eu me incluo nesse grupo, nós ainda estamos engatinhando perto do que o Bombassaro já fez e tem feito. O professor Newton Binotto, que foi meu orientador no mestrado e no doutorado na UFMG, ele também tem artigos importantes sobre Giordano Bruno, e, e eu acho que ele que foi um dos primeiros, né, brasileiros a escrever sobre Bruno, escreveu sobre o processo do Bruno, que é complicado. Então, são esses dois, o Newton Binotto e o Luiz Carlos Bulbassaro, eu diria que são as maiores autoridades aí tema no Brasil. Pois tem alguns ensaios e trabalhos que estão aí tentando melhorar um pouco, porque veja só, existe vários. O Giordano Bruno é um autor muito vasto, tem muitos temas que você pode trabalhar. Precisaria de muitos grupos de pesquisa, ou pelo menos de um grupo de pesquisa com pessoas com interesses diversos para a gente conseguir compreendê-lo como um todo. A parte da política, diga assim, a parte do processo dele, né, até a sua condenação. Esse é um tema difícil de compreensão e pouco claro, exige ainda muitas pesquisas. A questão da cosmologia, ela é cheia de detalhes que precisam ser esclarecidos, por exemplo, qual foi a influência de Giordano Bruno nos autores como Kepler, Galileu, isso não é muito claro ainda. Então, tem muito... No exterior, já tem grupos importantes de pesquisa, eu vou mencionar apenas, por exemplo, o grupo do Michele Tiliberto, em Pisa, em Florença. Eles são... que tem lá o William não, o Marco Mattioli, confundindo com o outro professor Mattioli, Marco Mattioli, e o grupo todo do Tiliberto, na Itália. O Nuccio Ordine, no sul da Itália, também muito importante, o grupo dele todo. Miguel Angel Granada, em Barcelona. Vários espalhados pela Europa. E no Brasil, infelizmente, nós precisamos de mais pessoas dispostas aí a ler Bruno. Eu acredito que com as publicações do Bombassaro, muitas pessoas vão começar, alunos, né? Nós vamos poder ensinar isso nas nossas aulas, e muitas pessoas vão
vão começar a... Tem alguns trabalhos que estão sendo feitos, traduções que eu sei que estão sendo feitas. Não, Pof, ele está dentro do GT Renascimento, né? Isso. Ah, sim, sim. Você falando do professor Bobassaro, eu conheço dos nossos encontros, né, entre maquiavelianos. Inclusive, ele teve nos 30 anos do Maquiavel Republicano, né? Ele falou de Giordano Bruno, ele participou, né, do evento. Eu conheço daí, né, desses momentos. Então, você poderia falar para a gente, claro, você já falou aqui ao longo da sua fala, mas frisar novamente os principais escritos do Giordano Bruno, né, as principais obras, sobretudo as que são mais as que têm em português, ou até as que não têm em português, aquelas que são mais basilares do Giordano. Certo. Eu acho que quem vai estudar Giordano Bruno deve, ao meu ver, começar com os diálogos italianos, né? Os diálogos, esses todos, eles são uma espécie de argumento único, né, com várias etapas. Cada etapa é um livro, mas então alguns deles, os primeiros, já foram publicados pela Edux, pelo Luiz Carlos Bombassaro, né? Vocês podem encontrar esse livro e fazer um. Esse aqui é o primeiro, então, diálogo italiano, né? Embora esse é a Ceia de Cinzas, onde ele vai fazer a defesa do copernicanismo. Esse outro, A Causa, o Princípio Uno, é então o livro onde mais de metafísica ou ontologia, se você quiser. E aqui ele vai desenvolver as bases para a sua cosmologia, né? E depois o próximo livro vai ser o Universo Infinito dos Mundos, e depois os diálogos éticos. Mas o Bombassaro e o grupo do Nutward e tal, eles entenderam que antes desses diálogos, a peça teatral O Castiçal, ela faria parte desse conjunto de obras, né, dos diálogos italianos, porque ela é uma peça que já tem elementos filosóficos, embora seja uma comédia. Eu confesso que eu discordo um pouco. Eu acho que o Castiçal não... Claro que tem elementos filosóficos, porque foi o mesmo autor que escreveu, mas eu acho meio importante que nós tenhamos ela em português, porque ela tem um valor literário muito grande. É uma obra do Giordano Bruno, mas para o projeto filosófico mesmo, eu fico um pouco em dúvida da sua importância. Agora, é um livro fantástico, entendeu? Para quem quer ler e gosta de literatura e do Renascimento, vai se divertir muito, porque é um texto de sátira do pedante e numa tradução muito boa, com notas de rodapé. Então, assim, todos esses livros são de grande valor para a filosofia brasileira. E agora além dos diálogos italianos, existem tratados. Quando o Bruno deixa a Inglaterra, ele escreve textos que são mais sóbrios, vamos dizer assim, porque ele está mais envolvido com a academia, né, com a universidade, então ele publica tratados filosóficos rebatendo teses específicas de Aristóteles, e depois esses tratados eles vão ser reunidos, revisitados, corrigidos, desenvolvidos, e então o Giordano Bruno, em Frankfurt, em 1591, ele publica a trilogia de Frankfurt, chamada, que o pessoal chama de a trilogia de Frankfurt, mas que tem o nome mesmo são três grandes poemas: De Triplice Minimo et Mensura, De Monade e De Imenso. O primeiro tratando mais especificamente do atomismo e da geometria, o segundo tratando mais da monadologia, de uma forma bastante obscura, ao meu ver, uma matemática neopitagórica bastante difícil compreensão, e um terceiro que é uma obra-prima, que é o De Imenso, que o De Imenso coroa aí a sua filosofia. É uma obra de filosofia da natureza, de cosmologia, que explica novamente tudo o que ele tinha feito antes, só que de uma forma muito mais clara, com argumentos muito mais densos,
né? Esses textos, eles estão, infelizmente, apenas em latim, que foi escrito em latim, e com uma tradução para o italiano, que é uma tradução um pouco que ajuda muito, né, todos nós, mas que ela precisa ser melhorada, né? Alguém precisa traduzir esses livros aí, porque nós vamos ter com essas traduções, eu acredito que o professor Miguel Angel Granada está traduzindo isso para o espanhol, mas seria muito bom que pessoas que conhecem a língua latina se dedicassem à tradução desses livros, porque eles realmente são uma obra-prima do Renascimento e vão ajudar a gente a entender o período do século XVI, o início da modernidade. Então, William, muito obrigado pela sua participação aqui em meu canal. Com certeza você trouxe aqui ideias muito valiosas para a compreensão aí desse pensador tão fundamental, não só na história da filosofia, mas eu vejo que na história do pensamento, né? Da ciência também. Né? Muito obrigado aqui por ter aceitado o meu convite. Obrigado. Boa tarde. E para você que nos acompanhou até agora, caso tenha se esquecido, deixe o seu like nesse vídeo, pois o seu like é importante para o YouTube recomendá-lo para mais pessoas. Deixe perguntas, comentários aqui na parte dos comentários, pois sua pergunta e comentário poderão gerar o objeto de uma nova discussão. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, não se esqueça. E, se ainda não é inscrito, se inscreva neste canal e ative o sininho para ser notificado de todas as novidades que semanalmente são postadas aqui. O meu abraço e nos veremos no nosso próximo vídeo.